do Rosário já está sentada, posicionada, juntamente com ser convidada para trazer nossa rubrica habitual de tudo segunda-feira, menor idade. Bom dia, Carmelita. Bom dia para a Cati, bom dia para todos os telespectadores. Nota no mês de família, ontem foi Dia Internacional da Família. O melhor lugar para bem falar um bocadinho da família e a melhor pessoa para bem falar hoje sobre família é Diretora-Geral de Inclusão Social, Fátima Gonçalves. Bom dia para já, obrigada pela disponibilidade. Não sabia que ele tinha saído do encontro, que ele pediu licença para poder ter as oportunidades de bem conversar mais um bocadinho sobre as políticas do governo em relação à proteção das famílias mais vulneráveis. Não tinha saído de uma pandemia que abateu terrivelmente sobre o mundo e Cabo Verde, óbvio que panhal em cima, não entrar outra vez numa situação de crise mundial devido à guerra no leste europeu. Senhora a diretora, quais são as políticas que o governo tem, neste momento, em relação à proteção das famílias mais vulneráveis? Bom dia, Carmelita. Obrigada pelo convite. O governo de Cabo Verde tem feito seu trabalho para a proteção de crianças, de família e com o impacto na tua agregado familiar, sobretudo crianças. Vamos até que não está fala de família, não está querer sempre traça políticas que te promove também bem-estar sobretudo de que é dependente, que é crianças, que é idosos, que é pessoas com deficiência. Durante a pandemia, o governo cria, por exemplo, rendimento social de inclusão, que era para dar a resposta imediata a famílias que tinham crianças, por exemplo, menor de 15 anos. Que lei de que essa resposta imediata que dado. Também, para proteger famílias, foi criado o RSO, que era para dar também respostas a que as famílias e que as mulheres que trabalham no setor informal. E que com a pandemia acaba para ficar confinado em casa e se perde rendimento. Então, que ele mostra, mas às vezes na emergência, no tentar dar resposta também rápida. Mas resposta que pode ser só aquela parte rápida. E tem que ter respostas que têm impacto mais a longo tempo e que permite próprio família sair de estado de pobreza. Então, para isso, no tem Estado trabalha com famílias que, nesse momento, se recebem rendimento social de inclusão para essas atividades geradoras de rendimento. A nível nacional, é mais ou menos uma ideia de quantas famílias? Que é que as estatísticas te apontam? Sim, nesse momento, para rendimento social, não tem dois tipos de rendimento social. Não tem que não está falando rendimento social 2020, que é um rendimento social de inclusão que ele é próprio financiado para o Tesouro de Estado, e não tem um que era rendimento social de emergencial, que ele também é financiado para o Banco Mundial, onde que o governo vai buscar aquela resposta para mais imediato. Nesse momento, não tem cerca de mais de 20 mil famílias que recebem aquele rendimento lá. Mas, mesmo assim, senhora diretora, há muitas críticas em relação a esse programa do governo, sendo certo que não tem um número chamativo de famílias. Aliás, as estatísticas apontaram recentemente que o número de famílias que cadastrar, por exemplo, bem dá na interior de Santiago, na Sumada, é um número assustador. Como é que o governo está a pretender resolver todas as questões, sendo certo que nós é um país pobre e não está dependente de ajuda externa? Exatamente. É assim, cadastro, tudo pessoas podem cadastrar. Às vezes pessoas têm ideia de que cadastra só pessoas que é pobre. Não. Nós, inclusive, para não traça política, não tem que cadastrar toda a população cabo-verdiana para não poder focalizar onde que são pessoas pobres e tem medidas. Não é? Rendimento social de inclusão, ele é uma transferência de renda que ele é feito pontualmente. E para pessoas de pobreza, ele é só aquele fator de transferência de renda. Por isso, nós trabalhamos com as famílias
atividades geradoras de rendimento, que é atividades que essas coisas, que essas famílias têm habilidade para fazer, e teve essa atividade, acaba para perder por causa de pandemia, e nos ajuda a tornar restabelecer seus negócios para que eles possam ter sua independência financeira. E nós não considera, e o governo não considera, uma melhor forma de eliminar a pobreza extrema, que é aquele meta do governo para até 2026, é de facto promove a autonomia financeira de famílias e que fica dependente de Estado. Para morrer cima própria, Carmelina e Fran, nós é um país pobre que depende de ajudas externas e de turismo e nos está sujeito a choques. Qualquer tipo de choque acaba para ter um impacto forte na nós. E que tem um impacto forte na nós, e tem uma consequência lá na família. Então, não tem sábado de trabalho, não tem sábado de implementar um monte de tipo de política, por exemplo, mesmo de acesso à creche, que é para permitir mulheres também terem espaço adequado para deixar essas crianças, para poder entrar no mercado do trabalho. Não tem sábado de auxilia pais no pagamento de propinas de pré-escolar, através de câmaras municipais, para onde não trabalha com câmaras, para onde o governo descentraliza serviço social para câmaras municipais, através de subvenções, não auxilia, tudo câmaras municipais recebe subvenção de governo para promover essa educação, para criar espaços educativos onde que crianças podem frequentar, assim, creches, por exemplo. Não tem um monte de outros tipos de programas que não difunde através de câmaras. Então, que não está falando, por exemplo, de proteção de famílias, não está falando de reabilitação de casas, né, para permitir para pessoas, para a família, ter uma habitação mais condigna. Não está falando, por exemplo, de isenção de taxas moderadoras no serviço público de saúde, a nível de direção geral. Que é muito criticado também pelas organizações não governamentais que lidam diretamente com crianças com qualquer tipo de deficiência. Não, para modo que isenção, ele é sobretudo também para o grupo 1 e 2. Nosso foco de intervenção é grupos... O que significa grupo 1 e 2? 1 e 2. 1 e 2 é que as pessoas que estão na situação de pobreza ou de extrema pobreza. Então, nosso foco de intervenção, nossa política é direcionar para aquele grupo lá. Agora, como nosso país ele está sujeito a impactos de crise, não sabemos, por exemplo, com a crise de Covid, tinha famílias que tinham suas vidas direito, acaba para perder trabalho, perder rendimento, eles ficam numa situação de vulnerabilidade. Então, também nossa política abrange que as famílias, apesar de não ter um foco, um público-alvo específico, mas, claro, que direitos de famílias têm que ser salvaguardados e em nenhum momento nunca apoia em causa que os direitos lá e não abrange também para a nossa política nacional de saúde. Senhora Diretora, a Direção-Geral fazer ao longo da semana várias atividades descentralizado em várias comunidades, com enfoque no que ninguém assim mais se fala, que é projeto de lei, que é uma proposta de lei, melhor dizer, sobre a responsabilidade parental. Exato. Muito discutido, muito contestado em alguns fóruns, mas também teu aceite em outros. Porque eu não tive ali, eu não tive de falar, eu nunca te perdeu a oportunidade sempre de falar com pessoas que te trabalhar essa matéria, direção saber que foi um de seus focos, não de que as comunidades, é chamar essa responsabilidade parental, a hora que não está a falar na responsabilizar criminalmente os progenitores, neste caso, que é direto aos progenitores. Abre-se também para um outro núcleo familiar. Mas esse criminalizar os progenitores balanceia, às vezes, pessoas. Qual é que era a outra ideia quando se levar esse debate a outras comunidades? Exato. Fora do núcleo, fora dos centros mais urbanos e levar para outras comunidades? A nós no Bailã, e não fala sobretudo na responsabilidade, sim, mas também na educação. A educação parental. Para morrer não acredita, mas educação e responsabilização estão de mãos dadas. Para morrer, e lá naquela atividade que não faz, lá na beira da barca, fica claro, mas famílias até
escreve. Mas escreve prende também, às vezes, está passando, sobretudo, que não vai para aquelas comunidades lá, mais pescatória, mais pequeno, onde que tem seus hábitos próprios, seus costumes próprios. Onde que até informação está lá muito limitado. Então, primeiro, não tem que trabalhar essa questão ali. De flash, hoje, educação parental, educação positiva, é o quê? Mora que nós temos que estar ali com a criança na casa. Mostra-se, por exemplo, hoje, a boca pode ter a criança de escola, por exemplo, para roubar bem de peixe, para mora que ela está prejudicando. Então, mas não tem sim que te responsabiliza, mas não tem também que te fazer que informação chega que as famílias lá. Para não sabe, mas às vezes, mesmo nós, essa fração comunidade pescatória, para a irresponsabilidade parental, ele é transversal. Às vezes, não fica até pensa, mas ele é só de comunidade pobre, só de famílias pobres, mas não é. Não é. Então, não tem que estar levando aqui as mensagens lá, não tem que estar difundir e mensagens também positivas, leva conhecimento a que as famílias lá. Então, é por isso que, no âmbito de não ter uma parceria com o Unicef, então, nesse momento, ele está trabalhando num plano de trabalho e educação parental, que ela faz com que não deixa de responsabilizar famílias, mas é dos instrumentos, das informações, e sabe uma hora que esta cuida de seus filhos, sabe uma hora que esta lida no dia a dia. E a atividade lá, para mim, foi marcante, para modo não repara lá, para depoimentos de própria mãe, com o pai que sabe lá presente, mas é preciso falar muito mais sobre isso. Então, ficam abertas as portas no sentido da direção criar realmente um programa de apoio à família antes de nos crucificar e de nos chamar e de nos dizer, olha, vamos para o tribunal e vamos resolver isto na justiça. Não precisar realmente fazer um trabalho de fundo nas comunidades, lá onde é que, moda, a senhora Fátima, a Tita Zegrinha, assim, precisar de informação, ou se não, no fundo, como dizia, temos um dia convidado, não precisar isto na família, a ser família com amor, independentemente de família. Claro, mas lá está. Nós, nesse momento, já nos trabalha com o Unicef esse plano de educação parental. No cria comunidades, cria grupos, troca de experiência entre pais e leva informação, leva até a academia, a comunidades. Para modo se man fala, às vezes, até escreve fazer. Escreve cuida direito, mas está faltando ferramentas. Ferramentas que também meu papel de Estado proporciona, meu papel de Estado leva. Então, esse trabalho de perto com a comunidade também ser muito importante e talvez nunca também tem nem necessidade de levar uma mãe ou um pai para o tribunal. Né? E para morrer também está aqui não leva para o tribunal. Não tem que estar lembra de nós de que as crianças agora, morre que essa fica. Essa torna vai para centro de emergência infantil. Tem outra família que pode cuidar desse. Então, não tem que estar pensando num conjunto de estrutura. Para mim, a educação ele é fundamental. E se man falar naquele fórum que nos faz, ele fica claro. Desta necessidade de educação parental, educação positiva. Leva informação, partilha e ensina próprio. Para modo, às vezes, se man falar no início, não fica com uma ideia, mas a educação parental, a educação positiva, ele tem que ser difundido só na comunidade pobre. Mas não é. A minhas vezes, mesmo a mim, né? Com essa vida corrida que não tem no dia a dia, até que ponto nos está cuidar bem de nossos filhos? Até que ponto nos está dar seus mimos, seus carinhos, seus espaços? Até que ponto nos está troca afeto com os? Até que ponto nos está respeita seus direitos de criança? Então, é preciso uma reflexão. E essa parte, mim gosta dessa parte educativa. Depois educativa, se tiver resposta, sim, não está passa para outra fase, mas... Então, vamos, senhora diretora, nunca tem falado na fóruns, naquelas coisas, não te fazer daquilo, e depois já que não te esperar respostas, não te ficar fragilizado naquelas respostas. Significa que a Direção-Geral está aberto realmente a fazer um trabalho para além daquilo que os outros estão habituados e realmente
chamar a sociedade e o próprio Estado nesse sentido, claro. de não mexer, trabalhar essa matéria de uma outra forma. Sim, para a educação parental, ele é fundamental. Para a livrando de teus males. Okay? Então, para mim, que ele é fulcral. Ele é fundamental. Trabalha com a família direto, leva informações, job que se precisa, dá auxílio, dá mão. Para modo, ao fim do cabo, tá que a família está funciona direito. A nação funciona muito bem. Então, nós tudo não tem essa responsabilidade. E famílias, ONGs, associações de base comunitária que estão lá próximo de família e o próprio governo. Então, o governo está aberto para no dialogar e para no trabalhar com associações e com ONGs para não achar melhor caminho para esse tema ali. E com certeza que nós também, a comunicação social, está sempre aberta também para ajudar a achar esse melhor caminho. Obrigada, Sra. Diretora-Geral de Inclusão Social, Fátima Gonçalves. Foi um prazer enorme. A conversa foi muito interessante ter ele recebido ali na Show da Manhã, mais precisamente na rubrica Menoridade. Para a boa que está lá na casa, é sempre um prazer estar ali segundas-feiras, nesse mês de maio, mês da família. Sente-se abraçado da rubrica Menoridade. Um abraço especial para tudo quem está de nós a segunda-feira. Não te voltar na próxima semana, se Deus assim permitir. Bom dia, Cati.